Olá, nós vamos dar continuidade agora à nossa aula. No vídeo anterior, nós comentamos sobre as estratégias de leitura que podem ser usadas pelos leitores e estudantes para interpretação de textos em inglês. Agora, em seguida, nós vamos mostrar os tipos de leitura que esses mesmos leitores e estudantes podem se valer. Nós temos quatro tipos de leituras principais. Nós temos skimming e o scanning, e leitura intensiva ou detalhada, também conhecido como intensive reading, e a leitura extensiva ou extensive reading. O primeiro tipo de leitura que nós vamos comentar é o skimming. O skimming ele deriva do verbo em inglês skim. Skim significa deslizar a superfície ou desnatar. Por esse motivo que nós podemos dizer que o tipo de leitura skimming é uma leitura rápida e superficial do texto, a fim de que o leitor ele possa extrair o que? A ideia geral desse texto, certo? Como o objetivo é a identificação dessa ideia geral, não é necessário que o leitor faça o quê? Que ele leia o texto completamente. Ele pode fazer o que? Apenas ler algumas frases do texto, frases diferentes em parágrafos diferentes do texto, a fim de que ele reconheça certas palavras e expressões que sirvam como o quê? Como dicas para que ele possa obter informações sobre o tema do texto, sobre a ideia principal do texto, tá certo? O skimming, por esse motivo, ele envolve o que? Ele envolve os elementos periféricos do corpo do texto. Que elementos são esses? O título, o layout do texto, ou seja, a forma como o texto é formatado, e as informações não verbais do texto. Como nós vimos lá no outro vídeo, são as marcas tipográficas, além das figuras, dos gráficos e das tabelas, os números, os símbolos, tá certo? A seguir, nós temos alguns passos que o leitor ele pode se valer quando ele deseja utilizar a técnica de skimming para ler um texto. Que procedimentos são esses? O primeiro é ler o título do texto. Como nós vimos no vídeo anterior, o título do texto ele pode antecipar ideias que podem ser o quê? Que podem ser defendidas ou refutadas em um texto. Então, por isso, como no skimming, o objetivo é identificar a ideia geral do texto, começando por ler o título, já é uma grande ajuda para que esse objetivo seja alcançado. Em seguida, nós temos o quê? Que o leitor ele tem que estar o quê? Atento às palavras cognatas e palavras conhecidas, para que ele possa o quê? Ele possa refutar ou aceitar as informações que são apresentadas no texto. Em seguida, o leitor ele pode verificar se no texto existem o quê? Figuras ou indicações gráficas que fazem o quê? Referência ao assunto do texto. Ou seja, como foi dito no slide anterior, ele analisa as marcas tipográficas do texto. Ou seja, o leitor ele deve fazer uma análise dos elementos não textuais que aparecem no texto, a fim de que
a fim de verificar se existe uma relação entre esses elementos e o texto. E como o skimming é uma técnica de leitura rápida, né, o leitor ele pode ignorar as palavras das quais ele não conhece o significado, certo? Em seguida, após a gente comentar sobre o skimming, vamos para a próxima técnica de leitura. Esse tipo de leitura é conhecido como scanning. O scanning, ele deriva do verbo scan, que significa o que em inglês? Significa examinar, explorar. O scanning também ele é uma técnica de leitura rápida, mas diferentemente do skimming, ele não objetiva encontrar a ideia geral do texto, mas sim, o skimming é uma leitura que o leitor se faz valer para buscar o que? Informações específicas do texto, tá certo? Então essa é a primeira diferença entre o skimming e o scanning, tá? No skimming nós objetivamos o que? Conseguir identificar a ideia geral do texto. No scanning, o leitor procura o que? Informações específicas. Em seguida, ainda no scanning, o leitor ele seleciona informações que são relevantes para o seu propósito de leitura, recorrendo principalmente ao que? Ao corpo do texto. Aqui nós temos o que? Outra diferença entre skimming e scanning. Vale lembrar que no skimming o leitor se vale de quê? Da análise de elementos periféricos ao texto, tá certo? Que são as figuras, as tabelas, o título do texto. Aqui não. Como o leitor procura informações específicas, ele recorre principalmente a quem? As informações que estão contidas no corpo do texto. Apesar de não ser a ideia, de não ser o objetivo principal, através do scanning, o leitor também ele identifica também o que? A ideia geral do texto. E também compreende os argumentos ou ideias principais desse texto. A seguir, nós temos o que? Também alguns procedimentos que os alunos podem se valer quando eles pretendem utilizar esse tipo de leitura, conhecida como scanning. Qual é o primeiro dele? É ler o título do texto e observar as imagens, tá certo? O segundo procedimento, ele é muito relacionado ao terceiro, por isso nós vamos comentá-los juntos. O segundo procedimento diz ler as perguntas referentes ao texto, e o terceiro, localizar as respostas no texto. Ora, se o objetivo do scanning é encontrar informações específicas, então essas informações específicas serão muito mais facilmente encontradas, primeiro, se ele souber o que lhe é pedido. Então, ler as perguntas que são referentes ao texto e, em seguida, localizá-las no texto, tá certo? São elementos que vão facilmente ajudar a compreender o texto, tá certo? É muito mais fácil o aluno ir para o texto já sabendo o que procurar do que procurar essas informações a esmo. E o quarto ponto diz que o leitor ele pode o quê? Ignorar as palavras desconhecidas. Mesmo caso do skimming, como é uma leitura rápida e ele busca informações específicas, as palavras que o leitor desconhece o significado, elas podem ser ignoradas naquele momento. Em seguida ao scanning, nós temos como tipo de leitura
a leitura intensiva, que também pode ser conhecida como intensive reading. Esse tipo de leitura é uma leitura que ela é o quê? Minuciosa e cuidadosa, tá certo? Nela, o leitor ele dirige a atenção para todos os detalhes do texto, tá certo? Isso é um ponto importante. Ainda na leitura intensiva, o leitor ele visa compreender profundamente o texto e não apenas buscar uma informação específica. Nas outras duas técnicas de leitura que a gente viu até agora, o leitor ele poderia o quê? Se valer de apenas alguns aspectos do texto. Já na leitura intensiva, não. Esse tipo de leitura requer o quê? A atenção com o texto completo, tá certo? O leitor ele presta atenção a todos os elementos do texto, tá certo? Ele não valora um elemento do texto mais do que o outro. Ele vê o texto como um elemento único e completo. As atividades de leitura intensiva podem incluir o skimming e o scanning, certo? Como o leitor, ele visa entender todos os aspectos do texto, ele pode primeiro querer identificar a ideia principal do texto, para isso ele usa o skimming, e também ele pode querer identificar elementos específicos do texto, e por isso ele pode se valer do scanning. Em contrapartida à leitura intensiva, nós temos o que? A leitura extensiva, ou o extensive reading. O extensive reading é um tipo de leitura onde o leitor ele procura o que? Ler a obra de maneira completa. O leitor ele objetiva o que? Ele objetiva o prazer, ou ele objetiva se informar ou compreender um texto na sua totalidade, tá certo? Esse tipo de leitura ele é feito aonde? Geralmente em um ambiente que o tempo seja controlado pelo leitor. Então aqui é um tipo de leitura que é aplicada mais ao que? Ao lazer, à vontade que o leitor tem de melhorar, por exemplo, o seu vocabulário, que ele tem de ganho pessoal, tá certo? Tanto para a sua profissão quanto para o seu prazer, tá certo? Esse é o ponto desse último tópico. A leitura de uma obra no todo é uma ferramenta de desenvolvimento profissional, mas também de formação, ampliação de visão de mundo do leitor, certo? Então, é um tipo de leitura que é voltada para quê? Pode ser um profissional que busca informações para melhorar profissionalmente, mas também pode ser para um leitor que quer apenas ampliar sua visão de mundo lendo uma obra numa outra língua, tá certo? Então, esses são os tipos de leitura que podem ser empregados em inglês instrumental. Agora nós vamos voltar a falar de estratégia de leitura. O momento escolhido foi esse porque tanto a predição quanto a inferência elas se encontram em um limite entre técnica e tipo de leitura. O que é a predição? A predição é uma atividade do tipo pré-leitura, ou seja, você desenvolve antes de começar a ler o texto em si. Nesse tipo de estratégia de leitura, o que é que o leitor faz? Ele faz um exame nos elementos do texto, a fim de prever o tipo de informação que pode estar contida nesse texto. Então, o que é a predição? A predição é uma tentativa de o quê? De o leitor antecipar conteúdo que pode o quê?
pode estar presente no texto. Um exemplo, você tem um texto que o título é o que? Ecologia. Você pode, então, através da predição, você pode o que? Inferir que inferir ou prever que termos que aparecerão num texto com um título desse. Ecologia, por exemplo, palavras como meio ambiente, florestas, biologia, ecossistema, todas essas palavras elas podem aparecer num texto. Então, essa já é uma estratégia de leitura. Você prevê palavras através de elementos do texto que podem estar presentes nesse texto. E no decorrer da leitura, o leitor ele pode confirmar ou não as previsões que ele fez no texto, certo? E por fim, a última estratégia de leitura que nós vamos apresentar é a inferência. A inferência ela consiste em quê? Em deduzir ou supor algo combinando evidências do texto com o que? Com o seu conhecimento prévio e a própria inferência, desculpa, e sua própria experiência, certo? Por esse motivo, a gente pode dizer que a inferência ela está muito ligada ao que? À predição. Muitas vezes a predição e a inferência elas se confundem. Por exemplo, quando o texto fala em combinar evidências do texto com conhecimento prévio e a sua própria experiência. É só lembrar do exemplo que eu dei sobre previsão. Você está diante de um texto cujo tema é ecologia e você previu, fez o exercício de previsão de que palavras estariam presentes naquele texto. Você usou o que? Você usou o seu conhecimento prévio, porque você disse que palavras como ecossistema, meio ambiente estariam presentes, porque você antes já leu textos sobre ecologia, onde esses termos, essas palavras já haviam sido usadas. Então, por isso você usa o seu conhecimento prévio e a própria experiência. Por isso nós dissemos que a inferência e a previsão elas andam juntas. A inferência ela é uma estratégia de leitura, mas ela também é uma habilidade complexa que está envolvida com muitos outros tipos de leitura, certo? Então, como foi dito anteriormente, a inferência ela se liga a várias estratégias de leitura para que ela possa alcançar o seu objetivo. A inferência ela ocorre como? Ela sempre ocorre paralelamente a outras habilidades. Existem o quê? Muitos tipos de inferência. Vou dar aqui uns exemplos de inferência. Através da inferência, nós podemos o quê? Deduzir o significado de palavras desconhecidas a partir de pistas textuais. Podemos também fazer o quê? A dedução da função gramatical de uma palavra desconhecida. Podemos fazer a identificação de características de personagens, por exemplo. Podemos fazer a descrição do quê? Do relacionamento que acontece no texto com o nosso próprio conhecimento do mundo. E podemos também fazer o quê? Conclusão de fatos apresentados no texto, entre outros. Tá? Então, essa foi a nossa primeira aula. No fórum vocês vão encontrar a atividade de classe e a atividade de aula, tá certo? Espero que vocês respondam. Qualquer dúvida vocês postem no fórum da aula. E até a próxima semana. Um abraço a todos.